Olá a todos, olá a todas. Eu espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de Geografia. E o nosso conteúdo se trata do percurso 9, na página 84 do nosso livro didático, onde a gente vai ter aí a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Então, vamos começar, gente, analisando o título do nosso percurso, né? A ascensão. O que é a ascensão? É o crescimento, é a subida, né? No caso, o crescimento dos Estados Unidos no cenário internacional. Que cenário é esse? Ou seja, diante de todos os países que nós temos no mundo, a gente vai entender a partir de agora como se deu o crescimento do tão poderoso Estados Unidos, certo? Então, seguindo aí a página 84, nós temos aí no tópico 1, número 1, Estados Unidos, localização e divisão administrativa. Então a gente vai começar compreendendo a localização desse país e a sua divisão administrativa, como é que ele é administrado. Então vamos lá. Então acompanhem comigo no livro. Então a gente vai encontrar aí, localizado na América do Norte, entre o Canadá, o México e o território estadunidense, ocupa 22% da América e 6,1% das terras emersas. Lembrando que terras emersas são aquelas terras que estão acima da superfície da água, tá? No sentido leste-oeste, estende-se por 4.500 quilômetros e no sentido norte-sul por 2.500 quilômetros, com 9.833.517 quilômetros quadrados. Um pouquinho maior que o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8.565.000 quilômetros quadrados, incluindo o Alasca e o Canadá e da China. E é o terceiro mais populoso, com mais de 326 milhões de habitantes. O Brasil possui, em média, 220 milhões de habitantes. Notem que esses dados são de 2017. Esse número provavelmente deve ter aumentado. Os Estados Unidos possuem 50 estados, gente. São 50 estados, tá? Então, nós temos aí, na figura 1, os Estados Unidos e a sua divisão política. Nós temos os estados que fazem parte do território estadunidense e o Alasca. Ainda tem pessoas que acham que o Alasca é um país independente, mas não, ele faz parte dos Estados Unidos, e o Havaí, também no Oceano Pacífico, fazem parte dos Estados Unidos. Seguindo na página 85, no tópico 2, lá em cima, nós vamos ver os antecedentes da formação da grande potência. Os antecedentes são os acontecimentos que levaram na formação dos Estados Unidos. A gente vai entender como os Estados Unidos se formaram. Lembrando a vocês do que eu falei em aula, de que a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é de que o Brasil ele teve um povoamento diferente, né? Aqui nós tivemos uma colonização. O Brasil foi colonizado, enquanto que os Estados Unidos ele foi, em boa parte do seu território, ele foi povoado, tá? Então, a Inglaterra, quando os povos ingleses chegaram nas terras onde hoje são os Estados Unidos, a intenção dos ingleses era de povoar aquelas terras, ou seja, chegavam as famílias, chegavam os mercadores, chegavam as pessoas que dominavam aquelas terras, onde hoje são os Estados Unidos, e eles chegavam e diziam, bom, nós vamos aqui manter morada, vamos criar as nossas famílias, vamos ter aqui os nossos negócios. Enquanto que no Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, eles chegaram no intuito de colonizar, de explorar essa terra, né? De levar os recursos para a coroa portuguesa, de levar as nossas riquezas minerais, as riquezas naturais e levá-las para Portugal. Então, aqui houve mais uma exploração do nosso território, enquanto que nos Estados Unidos foi mais uma
colônia de povoamento, né? Então nós temos aí as 13 colônias inglesas, como você pode muito bem verificar na figura 2, na página 85, lá em cima. Então essas colônias inglesas, elas foram se formando lá pelo início do século 17, ou seja, por volta de 1600, 1607, certo? E aí, por volta de 1776, as pessoas que faziam parte dessas colônias, e aí já se passaram 100 anos, depois de uns 100 anos, essas pessoas que vieram da Inglaterra, que fizeram suas famílias aqui, começaram a se desentender com os seus, com a sua pátria mãe, que no caso era a Inglaterra, e passaram a pensar, não, a gente não quer mais que a Inglaterra seja a dona das nossas terras. Nós queremos agora sermos independentes, ficarmos livres do domínio da Inglaterra, do povo inglês. Daí, em 4 de julho de 1776, as 13 colônias se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Depois dessa liberdade, se vocês notarem, o território dos Estados Unidos ainda não era completamente ocupado. Ele era, assim como no Brasil, essa parte dos Estados Unidos, lá pelo século XVIII, só era ocupada, a gente só ia ter uma grande quantidade de pessoas na faixa leste. O oeste dos Estados Unidos era somente ocupados pelos nativos, tá? É o que a gente chamaria aqui no Brasil de índios, mas são pessoas nativas, eram habitantes que moravam no oeste dos Estados Unidos, em pequenas quantidades em comparação com o lado leste, e as colônias já livres pensaram assim, não, a gente precisa aumentar a nossa quantidade de casas, a gente precisa aumentar o território, então vamos começar uma marcha para o oeste dos Estados Unidos, que até então, no pensamento dessas pessoas, ele estava inabitado. Entendido? O interessante, pessoal, é que quando a gente olha para o mapa do mundo e escolhe qualquer país e a gente vê aquela demarcaçãozinha, né, no mapa, o território de um país, a gente pensa que aquele país sempre foi daquele jeito, sempre possuiu aquelas demarcações de território, né? Se a gente olhar para o Brasil, por exemplo, a gente olha para o mapa do Brasil, gigantesco, e a gente tende a pensar ou a imaginar que tudo foi sempre assim, que o Brasil fez algum tipo de acordo, ou chegou primeiro e tomou as terras. Não foi bem assim. Na verdade, talvez para nenhum país do mundo tenha sido assim. As demarcações de território, elas sempre demandaram muito sangue derramado. Conflitos, acordos, compra, venda, uma série de acontecimentos que levaram o país a possuírem a sua demarcação territorial. Então, se a gente observar em se tratando dos Estados Unidos, na figura 3, nós vamos compreender a expansão territorial dos Estados Unidos entre 1783 até 1853. Olha aí que interessante, ó. Em 1783, na primeira figurinha, nós temos aí na parte vermelha as 13 colônias, na época da declaração da sua independência em 1776. Na parte verde, olha aí o território aumentando, ó. Essa parte verde foi cedida pela Inglaterra durante o Tratado de Paris em 1783. Notem que essa parte branca ainda não fazia parte oficialmente do território dos Estados Unidos. Na figura ao lado, nós temos aí 1803. Portanto, 20 anos depois, os Estados Unidos adquiriram da França, porque os franceses chegaram ali primeiro, montaram algumas bases e os Estados Unidos conseguiram da França essa parte verde, na segunda figura, portanto em 1803. Logo abaixo, na figurinha da esquerda, nós temos aí
1818, 1846. Na parte vermelha, os Estados Unidos antes de 1818, a parte verde cedida pela Inglaterra, essa parte mais em lilás, arroxeada, aqui bem na pontinha dos Estados Unidos, a Flórida, que foi adquirida de quem? Vejam aí, da Espanha, não foi isso? E nessa parte verde escura, pela cessão do Texas pelo México. Ou seja, houve um conflito, né? Os Estados Unidos eles tomaram essas terras do país mexicano. Tá? E por fim, a gente tem nessa última figura, entre 1848 e 1853, na parte vermelha, os Estados Unidos. Nessa parte, nós temos, nessa outra parte à esquerda, nós temos aí uma área territorial cedida pelo México. Já não houve uma batalha, mas houve um acordo. Mas não se enganem, esses acordos, para que eles pudessem ser realizados, antes devem ter havido batalhas, tá? Muito sangue derramado para a conquista desses territórios. E por fim, mais uma parte adquirida do México com o Tratado de Gaddeu. Gente, se vocês observarem bem, no sul dos Estados Unidos, que são aquelas áreas que justamente foram tomadas do país mexicano, você vai ver várias cidades, se você for consultar um mapa mais detalhado, você vai ver várias cidades com nomes espanhóis, justamente fazendo alusão à língua espanhola falada no México. Então, você vai notar aqui Los Angeles, né? Você vai encontrar outras, Novo México, que também é um nome de um estado americano, e por aí vai. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Até a próxima.